Você já sentiu que, por mais que conquiste coisas, a conta nunca fecha? Que existe um peso invisível em ter que provar o seu valor para o mundo todos os dias? A verdade é que ser o centro do seu próprio universo é a coisa mais exaustiva que você pode fazer. Hoje, eu vou te mostrar por que a nossa busca moderna pela autonomia está criando uma geração de pessoas emocionalmente destruídas e como uma resposta de milhares de anos atrás previu exatamente o que você está sentindo agora. Se você busca respostas que a ciência não explica, mas que o seu íntimo sente, este canal é para você. Se inscreva e vamos entender essa raiz da dor. Nós vivemos na era da autonomia. A nossa regra de ouro de hoje é: se eu sinto vontade, se eu gosto, se eu quero e se não estou machucando ninguém fisicamente, como isso pode ser errado? Quando olhamos para a famosa pirâmide de Maslow, que mostra que precisamos resolver nossas necessidades básicas, relacionamentos, até chegar ao topo do sucesso, nós achamos que a paz de espírito é só uma questão de preencher esses degraus. Nós dizemos: minha vida pode não ser perfeita, mas eu dou conta. Eu sou uma pessoa decente, lido com meus problemas, pago minhas contas, eu não preciso ser resgatado de nada. Faz todo sentido nós pensarmos assim, não é mesmo? Até mesmo dizemos: mas a vida não é ruim. Eu conheço muita gente rica, bem-sucedida e que é feliz. Minha vida tá nos eixos, eu tô no controle. É verdade, principalmente quando a conta bancária tá cheia, quando a saúde tá ótima e quando estamos apaixonados, a ilusão de controle é perfeita. Mas o brilhante escritor David Foster Wallace, que não era religioso, percebeu a armadilha por trás do eu dito as minhas próprias regras. Ele alertou uma turma de universitários dizendo que na vida real não existe ninguém que não adore alguma coisa. Se você não adora um Deus, você vai colocar o peso da sua vida em outra coisa, no seu dinheiro, na sua estética, no seu intelecto ou no seu relacionamento. O problema dessa nossa autonomia, eu decido o que me faz feliz, é que ela nos deixa 100% responsáveis por manter o nosso próprio valor. E isso é exaustivo. Quando você baseia o sentido da sua vida na sua carreira e você é demitido, você não fica apenas triste, você é destruído, porque a sua identidade foi apagada. A liberdade de ditar as próprias regras traz um peso esmagador, o peso de ter que provar o seu valor para o mundo todos os dias. Curiosamente, o diagnóstico mais preciso para essa exaustão mental não veio de um psicanalista do século XXI, mas foi feito há milhares de anos de uma forma revolucionária. Foi um mestre que mapeou essa armadilha do ego com uma precisão assustadora. Ele não dividia o mundo entre pessoas boas e pessoas más. Em vez disso, ele teve 2 encontros com pessoas em lados opostos dessa pirâmide de Maslow para provar que a nossa dor vem da mesma raiz. A primeira pessoa era uma mulher marginalizada. Ela estava com o emocional totalmente destruído, rejeitada pela comunidade e tentava preencher o seu vazio no meio da pirâmide, pulando de relacionamento em relacionamento. O que ela dizia para si mesma era: se eu encontrar alguém que me ame, minha vida terá valor. O segundo encontro foi com o cara do topo da pirâmide, um homem chamado Nicodemos, um sujeito da elite, rico, íntegro, um exemplo moral. Era exatamente o cara que diria: eu ditei as minhas regras, sou uma pessoa ótima, alcancei o topo. Ao analisar essas 2 pessoas, o mestre mostrou que as 2 estavam na mesma armadilha. Sabe qual é o nosso maior equívoco? Nós achamos que os problemas da humanidade vêm apenas de roubar, matar ou fazer maldades. Mas a verdadeira raiz da nossa dor é o nosso desejo de colocar o nosso ego no centro do universo. O problema é tentar ser o seu próprio salvador ou até mesmo se sentir suficiente de si mesmo. A mulher errou, tentando encontrar o seu centro no amor de homens imperfeitos. E o cara da elite errou de uma forma muito mais sutil, tentando justificar a própria existência através do seu sucesso, do seu currículo e do seu orgulho de ser um cara bom. Os 2 estavam exaustos, tentando sustentar o próprio valor. A solução que esse mestre oferece quebra a nossa lógica baseada em mérito. Como assim? Para a mulher rejeitada, ele não oferecia um manual de regras, ele ofereceu algo que chamou de água viva. O que isso significa na prática? Significa um preenchimento, uma âncora interna de valor. O mestre estava dizendo: se você buscar o seu valor do lado de fora, no status, no dinheiro, no parceiro, você vai viver com sede, dependendo de aprovação. Mas se você se conectar comigo, você terá uma paz e um senso de valor que jorra de dentro para fora. Algo que não desmorona se você ficar solteira ou se perder um emprego. Mas é com o cara do sucesso, o Nicodemos, que a conversa fica ainda mais profunda. O mestre olha para esse homem que conquistou tudo pelo próprio esforço e diz que ele precisa nascer de novo. O que é isso? Pense comigo.
Você não fez absolutamente nenhum esforço para nascer. O seu nascimento não foi um mérito seu. Você simplesmente recebeu a vida. O mestre estava dizendo ao cara bem-sucedido que a verdadeira paz de espírito não é um troféu que você conquista porque foi um cara bom ou porque trabalhou duro. Você precisa nascer de novo, porque o amor de Deus é um presente gratuito. Não depende do seu currículo. O homem que fez esse diagnóstico revolucionário sobre a nossa exaustão foi Jesus de Nazaré. Entenda, eu não estou falando do Jesus das vitrais de igreja, mas do homem que apresentou a psicologia mais profunda que a humanidade já viu. E mesmo que você não se considere uma pessoa religiosa, repare que o que ele propõe aqui quebra toda a lógica da religião tradicional. A religião sempre diz, trabalhe duro, seja perfeito, siga essas regras e então você terá o seu valor. Mas Jesus diz o oposto, descanse. O seu valor não é algo que você constrói com o seu ego, é um presente que você recebe. Essa mensagem é um alívio absurdo para quem está cansado de ter que provar o seu valor para o mundo todos os dias. Se você colocar sua identidade nas mãos do seu sucesso, no dia em que você falhar, essas coisas vão te punir com depressão, ansiedade e um sentimento de fraude. A proposta de Jesus é o fim da exaustão de tentar ser perfeito. É descobrir que o seu valor não é algo que você tenta não deixar cair, é algo que lhe é dado de graça. Se você quer entender como isso funciona na prática, não precisa aceitar cegamente o que eu digo. Tire as camadas de religiosidade e olhe para esse homem com seus próprios olhos. Leia os relatos sobre ele com a mente aberta, como quem investiga a maior tese sobre a existência já escrita. Aproxime-se dessa história sem as lentes do preconceito. A mulher rejeitada encontrou essa paz porque Jesus assumiu a dor e o vazio dela quando foi para a cruz em seu lugar. Ele tomou sobre si o peso de um mundo que insiste em seu próprio centro. Mas isso nos leva a um dilema ainda mais difícil. Como essa paz sobrevive quando o mundo desmorona de verdade? Como Jesus lida na prática com o absurdo da morte, com as perdas brutais e com as injustiças que a razão não consegue explicar? Se ele diz ser a resposta para a exaustão, como ele enfrenta a maior dor humana de frente? É exatamente isso que vamos ver no próximo vídeo, no encontro dele com duas irmãs em luto que questionaram o seu silêncio. Se este vídeo trouxe algum respiro para sua mente hoje, não deixe de fazer parte da nossa jornada. Inscreva-se para não perder o que vem a seguir. Vem e vê.